2, aleluia. Eu quero dizer para vocês que por um longo período, quando eu via ali a mensagem do pastor Emerson, eu até temia para abrir o áudio. Mas eu quero dizer para você que a palavra, ela vem pela nossa boca, pelos nossos olhos e chega até os nossos ouvidos. Então, temia sim, por isso eu demorava para abrir os áudios, mas dessa vez ela veio escrita, ela veio pelos meus olhos, e olha que eu temi. Aleluia. Abacuque 3, 2 diz assim para nós nessa noite: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Pode se assentar, igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os dias do profeta Abacuque, ele era muito semelhante aos nossos dias que nós estamos vivendo hoje. O povo do Senhor, a nação de Israel, estava dividida entre o reino do norte e o reino do sul, Judá, e era no reino do sul. Em Judá é que estava o profeta Abacuque. E era um período onde o povo, eles estavam muito dispersos. Abacuque não teria muita coisa sobre a sua biografia, mas Abacuque foi aquele que o Senhor usou para que chegasse até a nós a palavra. E é uma palavra que ela serve de alerta para nós até nos dias de hoje, mas ela é também edificação e motivação para nós. Então, num tempo de penumbra, escuridão espiritual, é onde o Senhor plantou o profeta Abacuque. E ele foi aquele que levou a palavra do Senhor ali para aquele povo em Judá. Porém, era um reino dividido de uma forma assim. Tinha aqueles profetas verdadeiros da parte do Senhor, e que um deles era Abacuque, e tinha outros profetas, aqueles profetas falsos, que os reis compravam, aqueles que eles só falavam o que o rei queria. Mas havia um conflito tão grande que esses profetas falsos, eles tinham mais a visibilidade de que os verdadeiros. Então, os reis, eles colocavam ali segundo a vontade deles. Eles, então, denominavam alguns, e esses alguns sempre tinham aquela palavra que o rei queria ouvir, aquela palavra que o povo queria ouvir. Mas quando esses profetas verdadeiros, eles abriam a boca e falavam da parte do Senhor, ocasionava um verdadeiro caos na nação. Porque a verdade é assim, igreja. Muitos de nós não queremos ouvir a verdade. Nós queremos ouvir aquilo que vai até massagear o nosso ego. Então, quando eu ouvi ali a palavra do irmão Adalberto, eu até pensei, ó Senhor, na introdução, o Senhor já usou a vida dele para trazer para a tua igreja. Aleluia, Jesus. Porque é uma tendência humana. Então nós já vimos muitas pessoas que eles só visitam uma única vez um templo, e se a palavra não for até de acordo com o que ele quer ouvir, ele não volta mais ali. Mas é glória a Deus pela vida de alguns irmãos que vejo aqui, e que só com a minha presença é a segunda vez que o Senhor os trouxe aqui. Aleluia. E glória a Deus
Senhor, porque o Senhor ainda tem filhos que ouvem a palavra e, indiferente se é de exortação, é o Senhor falando conosco. E nós, na palavra, ela tem que nos confrontar mesmo. É para que haja transformação em nós. Porque senão ela não surte o efeito que o Senhor quer. E quando você olha na Bíblia e que tem muitas palavras, é ali aquela resposta do Senhor para nós, ali conforme as situações que nós estamos vivendo. E o povo do Senhor, aqui em Judá, no Reino do Sul, a parte de baixo de Israel, é nesse período, o Senhor usa Abacuque, é para levar a palavra, é para o povo, mas era um período de muitas perguntas, de muitas dúvidas, porque nós, quando a gente está na bênção, é quando temos muito dinheiro, é quando a vida familiar está bem, nós não meditamos, e nós nos alegramos e vamos. Porém, quando a coisa aperta para nós, a gente faz um monte de perguntas. E a principal delas é bem pequenininha, é o porquê. Mas por que, Senhor? Por quê? E nós esquecemos assim, do pra quê que nós estamos vivenciando essa situação. E esse período era a mesma coisa. Tinha muitos questionamentos, porém não tinha posicionamento. E quando você só ouve o que o seu coração quer ouvir, é uma arma, é um problema para a nossa própria destruição. E quando aqui o profeta Abacuque, ele começa assim, ouvir. Essa é a primeira palavra. Mas é muito difícil você ouvir. É muito mais fácil você falar do que você ouvir. E eu disse para você no início que a palavra chega até nós pelos nossos ouvidos, pela nossa boca ou pelos nossos olhos, através da leitura. Mas muitas das vezes não ouvimos, não vemos ou interpretamos do nosso modo. Mas para você ouvir, quando a gente também fala de ouvir, nós precisamos saber assim, que existe palavras que elas são da nossa própria mente, existem palavras que é das pessoas que nos cercam, existem palavras que é de Deus que fala conosco, e Ele pode usar essas fontes, sejam pessoas, sejam mensagens, seja a sua mente, mas que também existe o inimigo que ele também fala. Mas você pode pensar assim, tudo bem, Maria, mas como é que eu vou saber discernir quem é que está falando? Olha, quando a gente fala de Abacuque e ele fala assim, ouvi, Senhor, ele sabia quem é que estava falando com ele. Ele sabia. E é muito fácil para você discernir quem é que está falando contigo. Para isso, você precisa conhecer, ter um relacionamento. Olha, se eu ouvir a voz do irmão Lucas, eu não conheço muito bem ele, e eu não sei discernir o tom da voz dele. Muitas das vezes a gente ouve ou a gente sente as palavras. Então, nesse final de semana passado, a minha filha fez um chá e tinha uma brincadeira que era do tato. Era então, através do tato, ela iria dizer quem é
mas era especificamente o noivo dela. Ela tinha que saber quem era o noivo dela. Então, igreja, tinha ali 8 pessoas. Ninguém podia falar nada, porque a voz te denuncia. Então, ninguém podia falar nada. Os homens não podiam falar nada. E é claro que tinha algumas vozes ali, e que sempre vai ter algumas vozes, né, que é para atrapalhar o seu discernimento, e é uma circunstância normal, natural. Aí começaram a vir os homens ali, e eles iriam só mostrar a mão, e pelo tato ela iria dizer quem era. Para mim foi surpreendente, porque quando o pai dela, ela tocou na mão do pai dela, ela falou: esse é meu pai. Mas não disse para a igreja, não. Ela não adivinhou a mão do pai. Não adivinhou. Mas eu quero dizer assim: quando você tem intimidade com o pai, quando você conhece o pai, você sente, você ouve e você sabe de quem é a voz. Aleluia! E ele guia você. Mas para você ter esse discernimento, cuidado com as outras vozes, porque sempre vai haver essas outras que eu descrevi também. E conforme o barulho das outras vozes, você pode se perder no propósito, no que o Senhor quer na sua vida. Você ligado com o Senhor, você e o Pai, e você deve conhecer Deus. Mesmo assim, você ainda pode se perder. E eu quero dizer para a igreja, por exemplo, Adão, aquele abençoado. Adão ouvia a voz de Deus no jardim todos os dias, 2 vezes. Porém, quando as vozes se misturaram, 2 vozes, eu vou até usar, dizer 4 vozes: a de Deus, a dele, a da Eva, aquela abençoada também, que a gente vai ter que conversar depois, e a da serpente. Misturaram-se as vozes. E quando as vozes misturam, você não discerne, vem a queda. E foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Esse não discernimento da voz do Senhor e esse ouvir as outras vozes fez com que a primeira família decaísse, Adão e Eva. E nós é a mesma coisa. Se não mantermos o nosso foco, se não ouvirmos somente o Senhor, nós poderíamos ser confundidos. Mas que o Senhor, nessa noite, Ele sacure os nossos ouvidos de uma forma que a gente venha ouvir só o que o Senhor tem para nós e que Ele venha nos direcionar segundo a voz dele. Abacuque, ele foi muito claro. Ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Eu quero voltar na minha fala. Tinha muitas perguntas. O povo, eles estavam desconcertados. Eles preferiam ouvir os outros profetas falsos de que ouvir os profetas do Senhor. E quando o Abacuque, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A palavra do Senhor que ocasionou em Abacuque um temor. Temor não é medo, temor é respeito, temor é responsabilidade. Por isso que eu disse para a igreja que quando ele teve um longo período alguns áudios do pastor, mas quando veio através do meu olhar ali das letrinhas, não foi muito fácil. E eu temi. Igreja, eu falo o dia inteiro para 1.200 pessoas, às vezes até mais. É quando eu estou manhã, tarde e noite no colégio. Mas, para mim, iria ser um número limitado.
rodeado de pessoas aqui. Porém, não é minha sabedoria, não é de mim, não tem nada a ver comigo, tem a ver com a palavra do Senhor. E tememos muito, porque não é nosso, é o Senhor falando para a vida dos meus irmãos, que causa em nós temor, responsabilidade. E não é fácil trazer a palavra, mas a palavra, ela tem poder. A palavra, ela tem poder e ela age assim. A boca de você falar, o ouvido de você ouvir, ou os olhos para você ler a palavra, tudo fica concentrado na sua cabeça, no seu cérebro. Por isso tem poder a palavra. Por isso, do cérebro seu, ele comanda tudo e ele envia para o coração. O coração é onde executa, é o coração. E eu quero que você me acompanhe assim. O que foi que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue? Ela profetizou para ela mesma: eu vou tocar na vestes do mestre. É só um toque e eu vou ser curada. E ela foi curada. Aquele centurião de Cafarnaum, é só uma palavra e eu sei que do meu cérebro vai ser curado. Uma palavra, só a palavra. Então a vitória é sua, ela nasce no seu cérebro. Então usa, profeta, essa palavra do Senhor para dizer que a sua vitória está chegando. Ela vai acontecer sim. Você precisa de uma cura, vai acontecer a cura, porque Deus já está aqui e Ele está pronto para que cada um de nós venhamos a receber o que Ele tem para nós. Mas depende só disso, Maria? Não, da sua atitude. Eles todos foram até Jesus. Eles profetizaram sim, mas eles tiveram atitude. E é só isso o que o Senhor Ele quer de nós. Atitude. Já tem a palavra que o Senhor já está falando. Ele já nos deu poder, já nos elegeu como filhos. Então é só nós fazermos a nossa parte. E a petição que você colocou aí é mediante ao Senhor, vai profetizando. Deixa que o teu cérebro ele trabalhe em favor do céu e vai tendo as atitudes que o Senhor quer para que a bênção venha chegar até a sua vida. Tem muita gente que eles embaralham, que eles se equivocam quando a gente fala ali, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aí quando a gente fala de avivamento, o povo pensa que é a gente ficar pulando, né? Alguns na carne. Não tem nada a ver com pulo, avivamento. Tem a ver com a palavra. Avivamento é a alegria do Senhor em nós. Avivamento é você alegre com o Senhor. Isso é o avivamento. Então, o maior avivamento que uma igreja ela pode presenciar é esse barulho aqui, das folhas da Bíblia. Os filhos do Senhor ali, examinando. Esse é o avivamento. Porque quando a palavra ela impregna no seu coração, primeiro na sua mente, depois no seu coração, a vitória é certa. Você vai ser avivado, você vai ser alegre no Senhor, e daí você vai até esquecer. É que já caiu o pagamento, porque hoje é dia 14, mas que já não tem mais nada lá. Você até se esquece disso. Por quê? Porque é o Senhor quem te sustenta. Você esquece que você está com dor. Por quê? É o Senhor que te cura. Você esquece que você tinha problemas. É lá na sua casa, com a sua família. Por
avivado no Senhor, com esse coração queimando, ele só glorifica o Senhor e deixa que o resto o Senhor resolve. Nós é só atitude. A palavra tem, o Senhor está presente, então é nós queimando pela palavra do Senhor e deixando que Ele cuida de todas as coisas. E Ele cuida de todas as coisas. Mas eu quero te perguntar nessa noite, como tem muitos questionamentos nesse período de Abacuque, eu quero perguntar para você qual é que é a reação que a palavra causa em você. O irmão Adalberto, ele já introduziu no início do culto e nós já comentamos aqui. Ela precisa impactar você, mas impactar é o quê? Tirar você do eixo, tirar você do lugar, jogar você num outro lugar. Isso que é impactar. E é isso que a palavra precisa fazer contigo. Porque ela, quando ela massageia o seu ego, você fica no mesmo lugar. E mas a palavra chegou até você, muitas das vezes a gente ainda fala. Porque foi na semana passada que eu vi assim, alguém aqui do templo falou, mas olha, o presbítero, que eu não me lembro dele, ele trouxe uma palavra Gunther, difícil, né, gente? Ele trouxe uma palavra maravilhosa, impactante. Igreja, não é só isso. A palavra impactante. Muitas vezes tem gente que até fala, ó, chega me arrepiar. Ou até vento arrepia a gente. Ou qualquer friozinho aí na frente do ar, a gente fica arrepiado. Então a palavra precisa jogar você num outro lugar, tirar você do eixo. Isso quer dizer o quê? Transformar as suas atitudes. É o que foi dito aqui no começo. Olha, se a palavra ela não adentrar no coração seu e a sua mente, e você deixar de fazer o que você fazia, não tem impacto nenhum. Era só frio, era só ar. Porque se você ouviu a palavra, ó, foi densa, foi ó, demais. Mas aí você volta para sua casa e você faz tudo do mesmo jeito. Você não mudou nada. Então, o que adianta uma bela palavra para quê? Bela palavra quando o Senhor impacta você e você transforma. Isso é uma bela palavra. Se não, não tem resultado nenhum. E ela não cumpre o propósito que o Senhor quer que ela cumpra. E que é a sua transformação. Que é para que você seja o quê? Mais um salvo para o reino do Senhor. Essa que é a direção da palavra. É para isso que a palavra existe. É para isso. E esse impacto da palavra, ele vai nos trazer a prioridade. Prioridade, eu vou ser sincero para vocês, eu não gosto muito dessa palavra não. Porque prioridade é ser o primeiro, é vir em primeiro lugar. E eu penso que quando a gente fala de Deus, a gente fala de unicidade. Não existe outro, é só o Senhor. Aleluia. Então funciona assim, ó. Não existe um outro caminho. Existe o caminho do Senhor. E a partir do momento que o Senhor, Ele é único, essa unicidade do Senhor, vai ser diferente a sua vida. Você vai viver para o Senhor. Essa palavra, ela vai transformar a sua vida verdadeiramente. E você vai se esquecer dessa corrida frenética que a gente tem aí no dia a dia. Então, nós vivemos muitas das vezes pela matéria, pelo dinheiro, pelas coisas que a gente precisa do dia a dia. E nós esquecemos do Senhor. E a gente precisa lembrar que o Senhor nos lembra nessa noite de Marta e Maria. Então, eu também pergunto para você: é com quem você está se identificando nessa noite? É com Marta, que você está aqui pensando que você vai resolver amanhã?
Você está aqui, mas você sabe que ficou um monte de outras coisas para você fazer? E que você vai ter que fazer no sábado, no domingo? E que a semana irá começar e que você vai estar atolado em coisas? Então, desliga. Unicidade. Esse momento aqui, ele é de adoração. Esqueça tudo. Esqueça. Que esse impacto da palavra chegue até você. E que você absorva tudo o que é da parte do Senhor. E que essa unicidade de Deus, ela permaneça em ti. E que você saiba assim, todas as coisas serão resolvidas no seu tempo. Mas aqui, agora, você não vai resolver nada. Você não vai. E alguns até ficam no celular. Então, igreja, unicidade, é mais palavra e menos tela. E menos celular. Porque eu não vou dizer para a igreja que eu não gosto de um celular. Eu sou humana, mas sei que eu estou errado. E que eu preciso melhorar muito. Isso que eu ocupo um tempo bem limitado, a não ser para o trabalho, porque daí o trabalho é diferente. Porém, o meu tempo livre, raramente você me vê com o celular. Então, é mais palavra e menos celular. Unicidade de Deus é você ter Ele na sua vida de verdade. E tendo aquelas atitudes que Ele espera de você. Senão, não vai haver prioridade. Não vai haver unicidade. Você vai ser mais um daqueles que utiliza para adorar a Deus aqui, mas do lado de fora, SDS, só Deus sabe. Aí você fica dividindo a adoração. Aí, aqui você louva, que Deus é maravilhoso, mas abriu a porta ali, você já começa a adorar outros deuses, né? E daí é complicado, porque aí demora mais na sua vitória. Aí você sofre mais. E é principalmente até nós, quando a gente está aí, é nesse material, além da gente se tornar a Marta, de se tornar a Maria, temos alguns probleminhas, porque o mal, ele começa a adentrar no nosso coração. Aí a gente vê assim, mesmo a gente sendo cristão, pequenos Cristo, mesmo a gente adorando ao Senhor, tem momentos que a angústia bate, que o coração aperta, que a mente parece que ela está sendo sugada, e que a dor é muito grande. Isso é praticamente na vida de todos. Vai ter alguns momentos que a gente não vai viver isso. Por quê? Porque nós estamos, um dos pontos, no material, na vida secular. Mas, ainda bem que o Senhor vem e nos socorre. Ele vem com a palavra e nos socorre. Mas, e quem não tem o Senhor? Quem não tem o Senhor, acha que não vai passar, que a dor vai ser para sempre. E quando a dor é muito intensa, olha, tem pessoas que têm parada cardíaca. É de tamanha dor. Mas tem muitos também que eles pedem a morte. E não é que eles querem morrer, não. Eles querem acabar com aquela dor. E muitos deles, igreja, tiram a própria vida. E eu não sei vocês, mas eu vou falar de mim. É que me dói muito. Então eu até questionei quando aquela mulher, que ela é bem famosa aqui em Foz do Iguaçu, e que ela tirou a própria vida ali na ponte da fraternidade. Aí o Tiago comentou comigo que ele tinha chego ali no momento que estava acontecendo. Aí é claro que eu questionei ele. Mas você chegou a ter contato, a ver? Não, ela estava pulando. Porque na verdade assim, a dor é muito grande pelo seguinte: o que é que eu fiz? É para que o meu irmão tivesse essa atitude. Aí eu me lembro assim, que acho que no mesmo dia, um dia depois, o Senhor usou o pastor Emerson
E ele entregou para um rapaz que era naquele dia que o inimigo ia usar ele para tirar a vida dele. Aí eu comecei a falar com o Senhor assim, falei, mas Senhor, esse teve a oportunidade, porque ele foi até a sua casa, e o Senhor usou o seu filho, e ele tem a oportunidade da salvação, de viver com o Senhor. E aquela mulher, Senhor, ela não teve oportunidade. Mas Deus sempre nos dá uma saída. E ninguém parte desse mundo sem o aviso do Senhor e sem oportunidade de salvação. Porque não é eu que estou falando isso, é a Bíblia. Então todo mundo tem. E o Senhor, Ele vai nos alertando. Mas isso também não tira a nossa culpa. Não tira a nossa culpa. Porque quando a gente vive ali com os bens materiais, a gente vive ali na vida secular, a gente pensa assim, eu não vou desviar, não vou. Eu sou bênção, não vou desviar, eu e Jesus, ok? Porém, nós nos distraímos. A distração é a maior arma que o inimigo tem para nos derrubar. Mas ele não derruba nós para a gente desviar, não, igreja. Ele usa o celular para a gente ficar vendo aquelas imagenzinhas coloridas, igual as crianças gostam, né? É tudo colorido. Eles não entendem nada, mas é colorido, tá legal. Nós não somos diferentes, não. Esses é coloridinho, esses filmes bonitinhos, essas coisas legalzinhas, distração. Aí a gente não vai para a palavra. Aí a gente não ora. Aí o mal acontece. Entenda assim, ó, quando nós estamos distraídos, o inferno venceu. Porque aí a gente fica paralisado, olhando as coisas bonitinhas ali, o coloridinho, até pipocando pela TV, no celular, e o nosso amigo, ele está perecendo. Olha, a mulher está pulando da ponte. Olha, as famílias estão sendo destruídas. Os jovens estão entrando no mundo das drogas. As pessoas estão desviando. E nós só nas distrações. Então ele usa a distração para nos paralisar. E ele vence. Porém, se essa é uma arma do inimigo, é só a gente fazer a nossa parte. É menos a distração e mais relacionamento com o Senhor. É para que nós não vamos desviar, porém vamos fazer a obra sim. Ele nos chamou para ser soldado. Então nós não estamos bonitinhos sentados aqui porque nós somos melhores que aqueles que estão do lado de fora, porque Ele teve misericórdia de nós. Ele foi aquele que Ele assim sacrificou, é para que cada um de nós tivéssemos o direito de estar aqui. Mas Ele tinha um propósito para nós, para alcançar os outros. Porque se alguém não tivesse orado por mim há 28 anos atrás, eu não iria estar aqui. Então alguém clamou a Deus por mim e eu fui alcançada. E não existe lugar que o Senhor não possa alcançar alguém. Não existe fundo do poço que não vão ouvir a voz do Senhor. Porém, Ele conta conosco para a gente abrir a nossa boca e fazer a nossa parte, que é clamar a Ele em prol desse da nossa casa e aqueles que Ele coloca até nós, com a função que nós ajudamos, que nós clamamos a Ele. Mas quando a palavra do Senhor diz assim, ó: aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, o meio é muito difícil. E pensa assim, ó, o meio da prova, o meio da vida, é onde as curvas se potencializam. Fica muito maior do que eu. Você perde a visão.
é aquele ponto sem visão que tem no carro, é o meio. Exatamente o meio. Você sabe que você saiu, mas você precisa lembrar assim, ó, saí sim, sei que eu já caminhei e eu estou mais perto da chegada. Porque você não vai ter visão. Você não vai ver a linha de chegada. E é aí que você pode ser enganado. É aí que você vai ficar cansado. Porque aquele gás no início da corrida, aquele gás quando a gente se converteu há 28 anos atrás, eu não tenho mais aquela força. Mas se eu não manter o meu foco, que é Cristo, e que o céu me espera, e se eu fizer isso aqui, ó a mulher de Ló, viu o estado de São? Então, olhar para trás, não. Você já caminhou, você está no meio do caminho. Só falta mais um pouquinho. Persevera. Está cansado? Tem um monte de gente cansada. Mas, não para não. E geralmente a gente diz assim, ó. Se a gente não conseguir correr, porque a gente começa correndo. Depois a gente caminha. Depois a gente quer parar. Mas aí a gente começa aí abaixando o peso do nosso corpo. Aí a gente vai engatinhando. Que esteja se arrastando. Mas não deixa ser paralisado. Não para no meio do caminho. Por mais que seja doloroso. Porque é doloroso o meio da história. É muito doloroso. Porque é no meio da história que lá no trabalho seu, você vira alvo. Parece que pintam você de alvo. E tem aquele monte que eles estão com as flechas para tirar de você. Olha, ninguém mais é atingido, só você. Porque você está no meio da sua história. Mas é só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho e a vitória chega. Persiste um pouco mais. Ó, no meio da história, no meio da prova, você olha menos. Aí fica mais pesado. Tem quantos que acham que não vão conseguir? Mas vai. Porque o céu não deve nada para ninguém. E se o Senhor naquela cruz, Ele morreu por nós. É só nós fazermos a nossa parte. Tudo Ele já fez. E na verdade é assim. Não existe nada que nós possamos querer que Ele já não nos deu. Então, do que? Salvação. Do resto, é só atitude sua e perseverança. Não pare. Porque se você parar, você começa tudo novamente. E a gente sabe que a dor não é fácil de recomeçar. Isso quando a gente tem oportunidade. Muitos não têm. Então, é doloroso o meio. No meio, todo mundo fica cansado. Mas, aí que entra a nossa fé. A nossa fé é aquilo que vai nos impulsionar, mesmo no meio do caminho, a palavra que o Senhor lança sobre nós, que nós tomamos posse, que nós colocamos a nossa mente e que vai para o nosso coração. E a gente vai profetizando que vamos conseguir. Que Deus, Ele é o termo principal para a nossa vida. E que só existe vida por causa do Senhor. Porque se nós não tivéssemos uma vida espiritual, não teríamos vida material. Iríamos ser como árvores, andando como árvores na rua. É sem sentido nenhum. A nossa diferença é o Senhor, é a vida espiritual que existe em nós e que é do nosso Deus que nos formou. Então, é bem vitória para nós. É só a gente persistir. Porém, igreja, eu preciso dizer para vocês que às vezes a gente não vê do nosso jeito. Às vezes a gente quer água e a gente ganha B. Mas se é do Senhor, amém, porque é o melhor para nós. E por mais que você
você. Não era para você. O Senhor já deu. Então, satisfaça com o que o Senhor entregou para você. Então, você que está aí, está reclamando do que o Senhor entregou para você, se alegre, porque era o melhor para você. Quebranta esse seu coração, que toma posse, porque as melhores coisas são as que o Senhor nos dá. Nós somos ingratos, desleais. Então a gente prefere, igual o povo nessa época, reclamar, perguntar, questionar, de que agradecer. É pela nossa ingratidão. Porque na verdade, o Senhor, Ele precisa ser em nós essa unicidade, de uma forma que nós tenhamos fé, que nós sejamos maduros o suficiente para o Senhor, relacionamento com o Pai de verdade, conhecendo o som da voz dele, de uma forma assim, haja o que houver. Se aqueles que eu amo me abandonar, eu te amo, Senhor. Se eu perder o meu emprego, eu te amo, Senhor. Se eu bater o meu carro, eu te amo, Senhor. Se eu perder ele, eu te amo, Senhor. Se eu não ter comida, eu te amo, Senhor. Se todos me abandonarem, eu te amo, Senhor. Que essa seja a nossa oração, a oração do ainda. Oração do ainda. Porque aí, igreja, nós iremos ser maduros com o Senhor. Aleluia. Nós iremos ser aquele que o Senhor quer que nós sejamos. Porque eu quero ler para a igreja, para a gente terminar, que a nossa alegria é o Senhor. Não existe outra além dele. E não importa as circunstâncias, não importa o que nós passamos, nós precisamos se alegrar nele, porque isso é você ser cristão de verdade. É o que o irmão falou. Deus não é garçom, não, que você só quer para você. Agora, se ele fala alguma coisa, nunca mais eu volto na igreja. Misericórdia, vamos nos converter. Agora é Deus, ele só é Deus. É quando ele dá o que a gente quer. E a gente nem sabe pedir. Então, haja o que houver. A gente pode perder tudo, mas o Senhor precisa permanecer, porque a nossa alegria é o Senhor. Olha só até o que Abacuque fala, lá no 17. Você pode acompanhar na sua Bíblia, se você quiser. Diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas dos currais, não haja vacas. Todavia, apesar de tudo isso aí, o mal se alojou, a prova se intensificou, parece que não vai ter vitória, está difícil para respirar. Mesmo assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Haja o que houver, a alegria do Senhor tem que permanecer aqui, Nós, com o Senhor, de tudo o resto, Ele cuida. E eu te falo, igreja, se a vitória não vier, eu tinha conversado com a irmã Vanilde, e Maria humana, eu queria que o Senhor curasse ela, porque ela nem sabia, os médicos estavam investigando o que ela tinha, e eu queria que o Senhor curasse ela. E ela falou para mim assim pelo WhatsApp: eu não sei o que está acontecendo, mas entreguei tudo para o Senhor, ainda tenho no meu celular. Que seja feita a vontade do Senhor. Aleluia. Isso é maturidade espiritual. É você estar pronto, tanto é que o Senhor alegria. Então, se a vitória não vier, a maior vitória é a nossa salvação. Que Ele nos leve para Ele, porque a nossa pátria não é aqui. Então, igreja, indiferente da sua dor, indiferente
indiferente da sua prova, indiferente da tribulação. O Senhor é Deus sobre a sua vida. Creia, profetize.